tentado fazer com as colônias portuguesas, em especial Goa. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, estreitando esses laços entre, agora, o Brasil, a UEL, especificamente, e a Universidade de Coimbra. Agradeço também especialmente a Amanda, que fez o convite, estabelecemos aí todo o contato durante esse período. E estou vendo aqui, eu agradeço a participação do professor Aurobindo Xavier. Muito obrigada por estar aqui ouvindo, é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Bom, eu vou compartilhar com vocês umas imagens, uns slides que eu preparei. Deixa eu... Eu vou só compartilhar aqui um momento. Estão vendo? Sim, sim, doutora, estamos a ver, mas posso apresentá-la antes de começar? Sim, claro, desculpa, pode ficar à vontade. Não tem problema. Ana, desculpa. Então, agradeço mais uma vez e estou à disposição. Então, boa tarde à doutora Cláudia Martínez e boa tarde a todos os participantes deste nosso workshop, A Cultura Material nos Arquivos e Museus do Brasil e de Goa. A nossa convidada, a doutora Cláudia, fez a sua graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1995. Frequentou o mestrado de História Social na Universidade de São Paulo, que foi concluída em 2000. Tirou ainda doutoramento em História Económica pela Universidade de São Paulo, em 2006. Completou o seu percurso académico com 2 pós-doutoramentos, o primeiro entre 2013 e 2014, peço desculpa, na área das Ciências Humanas pela Universidade Federal de Minas Gerais e, entre 2018 e 2019, na mesma área pela Universidade Estadual de Campinas. No presente, é professora associada da Universidade Estadual de Londrina e professora do mestrado em História Social da mesma instituição. A sua experiência historiográfica centra-se na história do Brasil, nomeadamente nas temáticas sobre a cultura material, circulação de objetos no Império Português e também sobre o Brasil oitocentista. Interessa-se ainda pelo património cultural e museológico. É líder do grupo de pesquisa histórica, cultura material e arte. Hoje a doutora Cláudia irá apresentar-nos uma das mais recentes temáticas da sua investigação, que se baseia na problematização da cultura material através das fontes primárias que se localizam nas instituições de memória de Minas Gerais, no Brasil, e do Arquivo Histórico de Goa, na Índia. Antes de passar a palavra então à doutora, peço a todos que desliguem os vossos microfones para que assim todos possamos ouvir bem a nossa oradora. Se tiverem intervenções ou questões, por favor façam-nos aqui no bate-papo do Zoom durante o período de debate que se iniciará após o fim do discurso da doutora Cláudia. Passo então a palavra à doutora Cláudia e para assim começar a sua apresentação. Muito obrigada, Ana. Como eu já tinha antecipado aqui, antecipei os agradecimentos, e então vou já iniciar a minha apresentação, que tem hoje intitulada A Cultura Material nos Arquivos e Museus do Brasil e de Goa, na Índia. Bom, como era o convite para falar hoje, era um workshop para os alunos, eu pensei em trazer para a gente discutir e problematizar, alguns documentos localizados nessas 3 instituições, o Arquivo Histórico da Casa Setecentista, em Mariana, Minas Gerais, Brasil, alguns documentos do Arquivo Histórico do Estado da Índia e um pouquinho do Museu Chhatrapati Vastu, que fica localizado em Mumbai. Então, a proposta, ela é tão somente isso, ela se divide em 2 partes, problematizar essa cultura material por meio dos documentos que eu vou apresentar aqui para vocês, e as análises também, elas irão privilegiar a circulação desses objetos. Eu quero entender como que esses objetos, eles estão circulando da metrópole para a colônia,
entre as colônias, né? E um pouco pensar a biografia desses objetos. Então, para isso, pensando, né, que a gente está trabalhando numa perspectiva de workshop, e seria um trabalho mais prático, mas como a gente está vivenciando esse momento especial, então eu tive que fazer algumas adaptações. E eu acho que para falar de cultura material, a gente tem que primeiro apresentar, e eu vou fazer isso muito brevemente, né, alguns autores, entender um pouco isso dentro da historiografia. Tá? E para falar de cultura material, né, ou vida material, é importante a gente voltar ao trabalho do Fernando Brodel. Né? Acho que Fernando Brodel foi o primeiro historiador a organizar, a sistematizar um conceito em torno, né, do que ele chamou de vida material. O grande objetivo do Brodel era escrever uma história do capitalismo. Né? Então, uma história do capitalismo através do comércio, por meio do comércio. Então, ele pensa o conceito de vida material como uma das instâncias da esfera econômica. Né? Então, cedida, né, precedida por uma economia de mercado, e no topo, como se fosse uma pirâmide, né, estaria o capitalismo. Então, a vida material seria aquele momento em que a economia se baseia nas trocas. Então, é o mais primário possível. Então, é o indivíduo que não circula moeda nessa sociedade, nessa comunidade. Então, o sujeito ia ao médico e pagava o médico com um porco, um saco de milho. Né? São essas trocas. Então, a vida material seria como se fosse essa primeira instância, né, de uma esfera econômica, e no topo dela estaria o capitalismo. Bom, no Brasil, e aí eu vou, né, falar de uma historiografia brasileira agora, se a gente tem uma historiografia nacional, o Brodel, como referência teórico-metodológica, no Brasil a gente tem, no que a gente chama de historiografia clássica, alguns autores que eles não trabalharam a cultura material como objeto de pesquisa, mas eles usaram os elementos materiais da sociedade para, né, dar inteligibilidade aos trabalhos deles. Então, eu tenho vários autores aqui que eu poderia citar, mas eu vou me concentrar em dois deles. O Gilberto Freire, um autor, historiador, sociólogo, que escreveu dezenas de livros, mas eu acho que essas duas obras elas sintetizam o que o Freire, né, entendia sobre a família patriarcal, que foi a grande obsessão da vida dele, né, entender essa concepção de família patriarcal. Então, isso dentro do Brasil, né, em Sobrados e Mocambos, ele faz uma comparação com Goa nessas relações, e a mestiçagem cultural. Então, esses eram os dois grandes objetivos, né, do Gilberto Freire, se a gente pudesse sintetizar bem grosseiramente. Entender, né, o que é uma família patriarcal, e a família patriarcal, né, é colonial, e a mestiçagem cultural. Como que essas três raças, usando um termo de época, né, português, brancos, índios e negros, moldou, né, a sociedade brasileira. Né, como que essa sociedade brasileira, e o brasileiro é formado por essas três raças. Bom, onde que a cultura material entra aí no trabalho deles? Entra em praticamente todos os vieses, porque o Gilberto Freire levantou uma quantidade de documentação, né, jornais, literatura de viagem, inventários, e através dessa materialidade ele ia comparando, né, essa casa grande, a senzala, o mucambo, ia descrevendo as casas, né, as relações que as pessoas tinham dentro dessas habitações. Então, né, de uma forma involuntária, um estudo muito interessante de cultura material. Assim como Sérgio Buarque de Holanda também. Né, o livro Caminhos e Fronteiras é um livro para entender o cotidiano desse bandeirante, né, ou melhor, as necessidades desse bandeirante adentrando o território colonial, né, nos séculos coloniais, no século XVII e XVIII. E é uma história das necessidades. Né? Então, Sérgio Buarque de Holanda, ele vai construindo a sua narrativa a partir, né, do conhecimento indígena, por exemplo. Não é o português que se apropria
dos conhecimentos indígenas para sobreviver na mata. Então, é o indígena que mostra onde tem água, mostra os caminhos que ele tem que percorrer dentro da mata, o que comer dentro da mata. Isso, em 1956, é extremamente importante e raro, né? É pensar, como ele concluiu, né, ao final do livro, uma cultura às avessas. Não é o índio que se apropria do conhecimento nos primeiros séculos da colonização, mas é o português que vai se apropriar principalmente das técnicas e do conhecimento. Bom, quando a gente chega na que a gente está chamando aqui de contemporaneidade, né, uma historiografia pós-1980, muito marcada, né, pela nova história e, sobretudo, pela história cultural e antropologia, aí isso se ramifica. Né? Os estudos da cultura material, que antes só tinha o Brodel como referência, e cultura material era tema de arqueologia e de antropologia, a partir, né, dos anos de 1980, 70 e 80, os estudos se multiplicam. Né? Muitos deles, a maioria deles, com absoluta certeza, apoiados nos conceitos da história cultural de representação e de apropriação. E também os instrumentais metodológicos da antropologia. Daí, né, eu coloquei 2 antropólogos, mas a gente poderia pensar outros mais, como o Daniel Miller e o Igor Kuptov, mas tem outros autores importantes da antropologia. Né? Eu coloquei ali muito, né, apenas como título de exemplo também, na França, os estudos do Daniel Roche, então acho que quem quiser enveredar pelas questões da cultura material na contemporaneidade, os trabalhos do Daniel Roche eles são fundamentais, né, a história das coisas banais, o livro que ele tem sobre a indumentária, que é a cultura das aparências, e é um herdeiro, né, um herdeiro do Fernando Brodel, foi um orientando do Fernando Brodel. O próprio Daniel Roche fala dessa importância que tem esses estudos estruturais que foram pensados pelo Brodel, né, essa estrutura e infraestrutura, mas que a ideia da representação, né, dentro de uma história cultural é a metodologia que ele vai pensar e vai usar para trabalhar, sobretudo os inventários de Paris do século XVII e XVIII. No Brasil, a gente tem o Piano, tem vários autores, mas eu coloquei o Piano Toledo Bezerra de Menezes, que também a gente pode se considerar como um pioneiro dos estudos de cultura material na história. Né? Então, os trabalhos que estão publicados nos anais do Museu Paulista, enfim, são exemplos dessa forma de se trabalhar a cultura material hoje. Da Península Ibérica, eu escolhi os 2, a Isabel dos Guimarães Sá, de Portugal, e o Máximo Fernandes, da Espanha, exatamente porque eles têm uma obra em comum, né, uma obra conjuntas, uma obra conjunta, que é Portas Adentro, que eu acho bastante interessante. E os estudos na Inglaterra, eu tenho lido e gosto bastante, né, dos estudos já da conhecida Susan Peirce, que também é uma historiadora especialista em museu, mas que trabalha a questão da cultura material, mais os objetos musealizados. Né? Bom, são apenas exemplos, né, alguns exemplos para a gente pensar essa cultura material na historiografia contemporânea. Bom, eu disse ainda há pouco que cultura material era tema de arqueologia e de antropologia até, com absoluta certeza, os anos 80. Né? A partir daí, a cultura material ela é um tema, um objeto da história. E como estudar essa cultura material? Né? De várias formas. Né? Se você tem a peça em mão, como diz o Piano, né? O objeto é muito bom, mas nem sempre isso é possível, a gente ter o objeto, né? E poder estudá-lo. Então, os documentos escritos, né? Os inventários, os testamentos, os relatos de viagens, as cartas. Na parte visual, né, a gente usa a fotografia. O Peter Burke tem um livro, né, bem interessante, já bem antigo, mas que eu acho interessante para os alunos, Testemunho Ocular, né, que ele tem um capítulo só sobre a cultura material, e lá ele chama atenção assim, o quanto é difícil você estudar a cultura material dos menos favorecidos,
porque a cultura material dos ricos, dos abastados, ela sobrevive, porque os materiais, vão pensar nas casas grandes, né? Nas grandes fazendas, elas acabaram sobrevivendo de alguma forma ao tempo. Mas o mucambo não, né? O material é frágil, o telhado é de palha. Então, essa cultura material dos menos favorecidos, ela se esvai, né? Ela se desfaz com o tempo. Então, por meio da pintura, da fotografia, das aquarelas, né, a gente consegue resgatar, né, um pouco dessas questões, pensando nesses estratos sociais menos favorecidos. Bom, uma das instituições de memória que eu gostaria de apresentar para vocês, né, o Arquivo Histórico da Casa Setecentista em Mariana, é um arquivo fundado em 1963. Ele tem como acervo praticamente toda a documentação dos cartórios da comarca de Mariana. Então, Mariana é uma cidade de Minas Gerais. Vocês, aí a gente andou conversando um pouco antes, né? Muitos de vocês não conhecem o Brasil. Então, Mariana, vou dar uma referência aqui bem precisa, né? Mariana é uma cidade, né? Era uma vila, era uma cidade vizinha a Ouro Preto, a antiga Vila Rica. Então, Vila Rica e Mariana, né, elas estão ali no centro dessa região mineradora, né? Ali é a origem e o centro da grande produção do ouro no século XVIII. Mariana se tornou, inclusive, cidade primeiro do que a Vila Rica. Então, é um polo de pessoas ligadas, né, à mineração e à produção de alimentos no século XVIII, pensando que essa região ela foi descoberta, entre aspas, né, no finalzinho do século XVII, e já no começo do século XVIII você já tem o povoado. Tem um acervo grande, né, de inventários, testamentos, processos crimes, registros de compra e venda de imóveis, de escravos. Como a gente vai recortando aqui na minha apresentação... Ai, meu Deus. Bom, por que foi fazer isso? Mas tudo bem. O que são os inventários? Muita gente deve estar, né, perguntando que fonte é essa, o que ele tem de diferente em relação, por exemplo, aos inventários atuais. Tem muitas diferenças. A origem é a mesma. Quando se faz o inventário? Quando uma pessoa, né, da família morre, um dos cônjuges, ou se a pessoa é solteira, né, ela deixa um testamento, ou se não deixa testamento, isso vai para o Estado, quer dizer, precisa se fazer um inventário para repartir esses bens. Então, ela é uma fonte processual. Então, os inventários são fontes enormes, tem inventário que chega até 600, 700 páginas, porque enquanto não acaba, né, enquanto a criança ela não se torna maior, esse inventário não termina. Então, é um documento extenso, complexo. Né? Ele pode ser tanto usado de uma forma quantitativa e serial. Né? Então, por exemplo, no meu doutorado, eu trabalhei o século XIX, trabalhei 1840 até o final do século XIX, para pensar como que essa escravidão, né, ela marcou essa sociedade, e até o final do período escravista, e como que se deu isso após o fim da escravidão. Eu trabalho com uma região próxima a Ouro Preto, mas que era voltada para abastecimento interno, e a escravidão ela foi fundamental até o último momento. E como que essas fontes me revelam, né, essa realidade? Os inventários pós-abolição, muitos deles falam, né, as fazendas abandonadas pelos escravos, as fazendas estão arruinadas, os periódicos também falam isso. Então, quando eu digo que é uma fonte serial, é exatamente para a gente perceber essas mudanças sociais e econômicas, né, que essa fonte nos permite quando você trabalha na longa duração, pensando em um conceito também do Brodel. Né? Ou você pode eleger um inventário, como eu também já fiz isso, né? Conhecendo bem a documentação, eu descobri um abolicionista e trabalhei a vida desse abolicionista, que é o José Bernardes da Cunha Cação.
Gente, não sei por que apareceu isso dessa forma, mas agora eu não vou mudar, não. Deixa assim mesmo. A estrutura do inventário, né? O inventário é um documento extenso, como eu já disse. Na primeira, e ele é padronizado. Né? Você trabalha aí vários documentos com o mesmo padrão. No primeiro momento, você tem uma folha de rosto, que a gente chama, com introito, ali tem o ano, o nome do inventariado, o nome do inventariante, de onde que é, né, esse inventário, se é da cidade, se é do campo, se é da fazenda, se é da rua direita. Né? Num segundo momento, os juízes de órfãos, eles são notificados, né, caso haja crianças. Há um juramento do inventariante, se ele vai dizer a verdade, ou seja, se ele vai declarar todos os bens que realmente existem. Né? E o arrolamento dos bens, é isso que mais me interessa. E a declaração das dívidas passivas, ou seja, aquelas que ele devia, e as dívidas ativas, quem devia para o inventariado. A partilha dos bens, e por fim, a gente tem a folha com as contas cartoriais. O que são isso? Né? Para se fazer um inventário, tinha uma custa, né? Se custava um determinado valor, era um imposto. Então, por isso, era obrigado a se fazer inventário, assim como é obrigado hoje. Você tem inventários de pessoas muito abastadas, praticamente toda pessoa abastada ela era obrigada a fazer inventário, porque ela, claro, ela tinha bens a declarar, mas você também consegue filtrar e perceber outros estratos sociais. Então, por exemplo, né, a dona Felisbina, lá em Bonfim, ela tinha uma xícara inglesa de asa quebrada, uma saia velha adamascada e uma escrava velha e doente. Fez-se um inventário para repartir esses 3 bens, a xícara, a saia velha e a escrava doente. Então, vejam, e depois a gente pode voltar a discutir isso, né? Por que uma xícara inglesa de asa quebrada, ela tem valor? Né? Ela tem valor de mercado naquele momento. Quando você trabalha as fontes seriais, é interessante você montar um banco de dados, né, que pode ser feito tanto no Access, como eu já fiz, e como estou fazendo agora para o século XVIII no Excel. É importante você construir uma tabela, né, uma plataforma em que você vai colocando essas informações, porque você está trabalhando com uma documentação em série. Né? Então, você cria um cadastro geral, onde ali vai ter o nome, a localização daquele documento anotada, porque depois você não vai saber, né, de onde que está aquela informação, o nome do inventariante, o nome do inventariado, o sexo, a data, o local, o estado conjugal dele, né, a ocupação, profissão, sempre menciona, né, se é um advogado, se é um eclesiástico, se é um médico, né, a patente, então o capitão, tenente, general, né, tudo é mencionado, os herdeiros, os escravos, e aí o inventário ele informa o nome do escravo, a idade, se ele tem alguma ocupação, né, por exemplo, ele é perito na carpintaria, então eles colocam carpinteiro, se ele tem algum defeito físico, cego, também se coloca, porque isso tudo influencia, né, todas essas variáveis influenciam no preço desse indivíduo. Os animais, a mesma coisa, né? Se tem a qualidade desse animal, se é um boi carreiro, por exemplo, que ficava à frente do carro de boi, ele é um boi muito caro, então né, descreve como ele é, o valor dele. E o que me interessa muito, e o que eu vou destrinchar com vocês hoje, são os bens materiais. Então, pensando que essa fonte primária, ela traz em detalhes tudo, absolutamente tudo, né, que o indivíduo tinha dentro da sua casa e fora da sua casa, pensando, por exemplo, nas fazendas, né, o curral, o engenho de cana, o moinho, os animais, a senzala com os escravos, né, os bens que a gente chama de bens de raiz, né, a indumentária pessoal em geral, os utensílios domésticos, eles têm construído para mim
um instrumental de pesquisa muito interessante, porque principalmente na roupa e na louça eu consigo identificar essa circulação de objetos, né? Tanto objetos que são produzidos na localidade, quanto aqueles que vêm de fora. Joias, ouro, prata, livros, mobiliário e as dívidas, como eu mencionei. Bom, agora vamos entrar, né, feito essa parte mais teórica, mas que é necessária para a gente começar a adentrar na documentação, porque é necessário que a gente tenha esse suporte historiográfico para pensar as fontes, né? A gente pensa as fontes e a historiografia conjuntamente. Então, eu apresento para vocês aqui o Manuel Braz Ferreira, que é um advogado falecido em 1787. Ele foi um advogado muito importante nessa região do Ouro, né? Ele era português. No testamento dele, que eu pude estudar, ele manda o filho estudar em Coimbra, né? O filho não estuda direito, volta para o Brasil sem se formar, ele deserda esse filho, né? Tem toda uma história envolvendo, né, a família dele, e ele constrói uma casa do lado da Igreja da Sé, que é esta casa aqui, que hoje funciona o arquivo histórico chamado Casa Setecentista. Então, em meados do século XVIII, o Manuel Braz Ferreira, ele constrói essa casa, né, que depois vai se tornar... E qual que é a descrição dessa casa lá em 1787? É uma morada de casas assobradadas, ou seja, né, é um sobrado, cobertas de telhas, isso é muito importante, né, porque a maioria das casas era coberta com palha, citas na rua direita dessa cidade, com frente para o Largo da Sé, né, a Igreja da Sé, com seu quintal e todos os pertences que parte, né, ou seja, que confronta com as casas do alferes, Francisco Pereira de Araújo, e com que mais devam e hajam a partir e confrontar. Né. Essa casa vale R$1,8 milhões. Isso é muito dinheiro, né, naquele momento. Bom, além dessa casa, né, que a gente pode estudá-la também como um objeto, a arquitetura como um objeto para se pensar, né, em 2006 foi feita uma prospecção no quintal dessa casa, que hoje é um quintal pequeno, mas no inventário se dizia isso, né, e se foi estudado depois, ele era um grande quintal, enorme, né? Ali tinha um poço de água, os tropeiros passavam por ali, passavam pela cidade, e era ali que eles pousavam, né, como se dizia. Os cavalos descansavam, ali tinha um trato, né, que eles podiam deixar os cavalos lá, né, no fundo dessa casa. Em 2006, o IFAM, ou melhor, o IEFA, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, o IFAM é nacional, fez uma prospecção no quintal e descobriu, né, vários objetos. Então, aqui tem alguns deles, são cacos de cerâmica, né, que eu tenho estudado um pouquinho eles. Tanto aqui a gente consegue identificar louça da Índia, da China, e como também, né, objetos da localidade. Por exemplo, essa é uma tampa de um pote de pedra, provavelmente feito ali mesmo, né? Então, os utensílios, eu nunca acho nos inventários colheres de pau, pedras, panelas de barro. Por que eu não acho isso? Porque são materiais feitos na própria localidade e que têm pouco valor comercial. Por isso, a xícara inglesa de asa quebrada da dona Felisbina, lá que eu mencionei com vocês no início da minha fala, ela é avaliada no inventário, porque ela é uma louça, mesmo que tenha a asa quebrada, né? A alça, como eles, né? A gente fala asa, a asinha, a alça da xícara, ela tem um valor de mercado, porque ela é um objeto importado. Agora, eu não encontro talheres de madeira, eu sei que eles tinham muito, né? Panelas de barro, que tinham muito, de pedra,
Então, aqui a gente encontrou, aqui também tem muitos objetos, eu trouxe só 2 para a gente pensar, né? Os talheres ali também, eu consegui achar, né, um de prata corroído. Bom, esse indivíduo aqui, né, dono dessa casa, é um advogado. Eu tenho trabalhado com os eclesiásticos do século XVIII, de 1750 até o final do século XVIII. E, especificamente, o José Botelho Borges, ele é um cônego, né, dentro dessa hierarquia eclesiástica, né, bispo, arcebispo, os cônegos. Ele tinha um papel bastante importante também nessa sociedade de Mariana do século XVIII. O inventário dele é o mais rico que eu localizei até agora. São 32 contos de réis. O inventário dele é gigante, né? Ele tinha 2 fazendas, ele tinha uma casa na cidade, que eu consegui localizar essa casa hoje, né? Que está completamente reformada e tudo, mas a gente sabe que foi ali. Nessas fazendas, ele tinha terras minerais, lavras, ele tinha um plantel de 62 escravos, 90% da escravaria era africana. Como que eu sei que era africana? Porque na descrição do inventário, eles mencionam, né? João de Angola, Manuel de Cabo Verde, né? E assim vai, Cassange, e aí eu consigo identificar essas nacionalidades, entre aspas. Ele tinha rancho de tropa, engenho de cana, moinho. Era tão importante essa propriedade dele que ele tinha uma venda e um rancho de passageiro. E uma capela com 17 imagens sacras, né? Dentre elas Santo Antônio, Nossa Senhora, né, da Conceição, e aí vai. Um Santo Elesbão, uma Santa Efigênia, e um outro santo de devoção africana também. Muitos livros. E por que eu trouxe ele aqui? Eu trouxe porque ele tem, além, né, de ser um microcosmo para a gente estudar essa sociedade, ele traz para mim, na descrição do inventário dele, né, a documentação, melhor dizendo, traz a descrição de vários objetos provenientes da Índia e de Macau. Peças de roupa, louças e lenços de Macau. E entre tantas outras coisas, apareceram também os objetos de tortura que eu nunca tinha encontrado em nenhum inventário. Eu trabalho com inventários há 20 anos. Eu nunca encontrei objetos de tortura. E ele tinha lá, né, descrito com seus respectivos valores. 4 correntes de pescoço, 8 colares de ferro, 2 grilhões de ferro, um tronco de ferro, e aí vai. Bom, outros objetos aí já entrando, né, já adentrando, melhor dizendo, no que eu gostaria de chamar a atenção e discutir com vocês, são esses bens provenientes do Oriente, né, localizados não só nesses 2 inventários que eu trouxe especificamente, mas um conjunto de inventários, que eu estou trabalhando de forma serial, né, um conjunto de inventários. Então, só mesmo como exemplo, né, o cortinado de cama de chita, muita chita, né, que não é essa chita de hoje, era um tecido que não era muito caro, como Lemiche, Bretanha, mas ele era um tecido, né, importante. A calça da Índia, de damasco amarela, forrada de seda, tafetá e carmesim, em bom uso, que, pasme, né, pertencia ao padre Antônio Freire da Paz, em 1783, essa calça. Na verdade, ele tinha 2 calças da Índia. Uma colcha de chita da Índia, fina e forrada, né? Colchas de damasco ou adamascadas, encontro muito, né? Chapéu de sol também de damasco, mursa de veludo preto, que é uma capa que se coloca em cima da roupa dos padres, né? Uma capa geralmente de cor preta ou vermelha, né? Pensando que nós estamos numa sociedade de antigo regime, em que as cores, elas definem não só, né, o tipo de tecido, mas também as cores
né, elas eram restritas a determinados estratos sociais, né? Nem todo mundo poderia usar preto, vermelho, né? Inclusive, tem decretos reais, né? Alvarás, decretos, cartas régias, dizendo e proibindo que as escravas e as forras do Rio de Janeiro, ou seja, ex-escravas, usassem determinadas roupas de tecido, né? Porque isso era uma afronta à sociedade. Isso está num dos alvarás da primeira metade do século XVIII. Os xales, né, de seda e de damasco. Outros, eu poderia estar aqui, né, falando de outros objetos do Oriente. E quando eu falo Oriente, né, eu estou centrando muito em Goa, mas também, já disse aqui, Macau e outras partes, né, mas a minha pesquisa está mais centrada em Goa. Pires, pratos, tigelas e terrinas, que é uma vasilha. As esteiras, que é, né, um hábito oriental. Leques, um banco mocho, quer dizer, sem espaldar, que caracteriza. Nos quintais, se a gente for pensar, né, também numa história ambiental, essas trocas que foram feitas, né, dentro desse período de mundialização, a partir do século XVI, por exemplo, o que é tão comum hoje, se olhar um coqueiro na Bahia, e dizer, e achar que aquele coqueiro está ali, né, desde sempre. Não, o coco foi trazido por Duarte Coelho no século XVI, né? Assim como as mangueiras. A mangueira não é brasileira, ela é da Ásia, né? As casas com seus telhados de muxarabis, que é aquelas pontinhas em forma de pagode, né? Os sobrados com janelas em rótula ou gelosias. Então, essas heranças, né, pensar assim, indianas, elas permaneceram na sociedade brasileira, e aí eu estou citando Gilberto Freire, até o século XIX, com muita intensidade, né? Gilberto Freire fala que o final do século XVIII, esses costumes, né, e essa cultura material oriental, ela estava introjetada nessa sociedade. E quando que isso vai mudar? Começa a mudar exatamente a partir da vinda da família real, em 1808, porque aí o Brasil ele vai a Inglaterra, as relações com a Inglaterra, né, e muito em razão também da Revolução Industrial no século XVIII, o Brasil agora independente, no século XIX, ele é invadido por produtos, né, e mercadorias inglesas. Mas isso, com absoluta certeza, essa cultura oriental, ela foi muito presente até o início do século XIX. Bom, e por que eu fui exatamente parar, né, e tentar investigar um pouco essas questões do outro lado? Isso começou mais ou menos há 2 anos atrás, essa minha inquietação, porque eu comecei, né, a observar exatamente a quantidade de objetos, de artefatos provenientes do Oriente. Então, eu investiguei, né, juntei toda essa documentação aqui no Brasil, e a ideia era entender como que isso se dava, né, essa relação comercial. A gente tem trabalhos já importantes que falaram sobre isso, tanto trabalhos clássicos, eu citei aqui o Gilberto Freire, mas eu acho que o grande ícone que a gente tem que pensar quando se fala, né, nas colônias portuguesas, que não seja só o Brasil, é o Amaral Lapa, né? Carreira da Índia é um trabalho muito importante. E, recentemente, a gente tem também vários autores trabalhando essas conexões, né? Vou usar um termo aqui do Brzezinski, essa história conectada. E aí eu pude investigar alguns documentos no Arquivo Histórico do Estado da Índia, né, que de agora em diante vou chamar de Arquivo Histórico de Goa, porque ele se situa na cidade de Panjim, a capital do estado de Goa. Ele é um arquivo muito antigo, né, diferentemente do Brasil, que só vai ter arquivo no século XIX, né,
o Arquivo Histórico do Estado da Índia, pensando que Goa era a capital do Império do Oriente. Então, daí a grande importância que Goa assume dentro desse território vastíssimo que é o Oriente. Ele foi fundado em 1595, chamado da Torre do Tombo do Estado da Índia. Então, esse roteiro dos arquivos da Índia, que é um catálogo, que a gente, chegando lá, você já pode comprar esse catálogo, e é com ele que você vai solicitar os documentos, né? Você tem acesso às informações dos documentos. É um arquivo enorme, né? Porque ele não tem ele tem documentação não apenas ali daquela parte do litoral, né, de Goa, Diu, Damão, mas também de Macau. Então, é um arquivo que converge, né, toda a documentação converge ali para aquele espaço, documentação de Câmara, Senado, Capela, dos conventos, né, dos degredados, muito interessante. Eu pesquisei um pouco, caiu na minha mão, na verdade, eu pedi um documento e veio outro, e era exatamente dos degredados que saíram do Brasil, foram degredados, foram expulsos do Brasil no final do século XVIII. Né? E aí dizia quanto tempo que eles tinham que ficar degredados. Eram muito jovens, pessoas de 16, 18, 20 anos, e que, né, na documentação dizia 10 anos de degredo, né, 20 anos. Essas pessoas jamais voltaram, provavelmente, né? Não sei. Precisa se investigar isso. Os livros de receita e despesa dos padres da Companhia de Jesus. E o que me interessa, os livros de arrematação e sequestro dos bens dos jesuítas, né, depois da expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. E o que me interessou e que, né, eu pude investigar um pouco mais, de forma mais vertical, foram os mapas de cargas de navio, porque era nesses navios, né, que vinham essas mercadorias. Então, os alvarás também, e as cartas régias, mas vejamos aqui, né, um navio que é a nau Nossa Senhora da Conceição, um navio que saiu em 1787, ele saiu de Lisboa. Né? Essa documentação, né, que os mapas de carga, ele vinha antes precedido das informações de como que essa viagem deveria acontecer. Né? E o que tinha, o que eles deveriam comprar na volta, né? Saindo de Goa, fazendo escala na Bahia, contornando o Cabo da Boa Esperança, parando em Moçambique, chegando a Goa, o que eles deveriam fazer, e no retorno, eles deveriam trazer, eu coloquei só essas que me interessam mais, porque foram as que eu consegui localizar até agora nos inventários, né? As chitas, as sedas, as cobertas, né? As linhas de surrates, e muitos outros itens, né? E eu fico pensando na calça da Índia, de tintas azuis em bom uso, né? Já o referido padre Antônio Freire da Paz. Então, como eu disse, só aqui. No Torna Viagem, né, esse alvará estava anexado, junto com essa documentação. A rainha Dona Maria I, por meio desse alvará, né, ela informa tudo o que deveria acontecer nesse trajeto, Lisboa-Goa, Goa-Lisboa. Né? Então, como eu disse, no Torna Viagem, como eles chamavam, as instruções recaíam sobre quais tecidos que deveriam vir, né, que eram esses aqui, no caso, para o Brasil, especificamente, para a África, o que deveria ir, né? As escalas, e como que eles deveriam se proceder quando eles chegassem, por exemplo, na Bahia, né? E em Moçambique. Eles deveriam ter sal e panos de cafre, para que pudessem trocar por alimento. Né? O sal era para salgar as carnes, que eles né, arrumavam essas carnes, salgavam, e depois isso, né, era transportado para o navio para seguir viagem. E esse documento é uma carta do Martinho de Melo e Castro, que era o ministro da Dona Maria I, ao governador e capitão-geral da Índia, o Francisco da Cunha Menezes.
Esse documento ele é muito importante para mim, né? Ele não informa só a necessidade que o Martinho está pedindo, né? A necessidade, informando a necessidade de uma casa portuguesa de comércio em Surrate, para que os negociantes pudessem tanto vender as suas mercadorias que viessem de Lisboa, quanto para comprar as mercadorias locais, né? Ele enfatiza o quanto a corte portuguesa poderia ser beneficiada economicamente se aprimorasse as negociações com a Ásia. Por que eu acho esse documento importante? Primeiro, quando a gente fala de comércio com o Oriente, a historiografia, né, e os autores, de um modo geral, se concentram-se no século XVI e XVII. Claro, é o momento, né, de maior comércio, é o Império Português que domina completamente ali, né, a região da Ásia. Isso vai se modificando a partir do século XVII, após o século XVII, que você tem, né, o fim da União Ibérica, os conflitos que surgem dali, né, a invasão inglesa e holandesa, né, os holandeses e os ingleses varreram grande parte das feitorias portuguesas. Então, quando se fala de comércio, se centra muito nesse período, né, de grande comércio com o Oriente, que é o século XVI e XVII. No século XVIII e XIX, esse comércio já não tinha importância. E esse documento vem me dizer, né, e outros documentos, e essa historiografia mais recente, que esse comércio ele continuou, claro, né, sendo feito não apenas legal, mas também de forma ilegal. Outros documentos me apontam isso. E o Francisco da Cunha Menezes, que era governador nesse momento, né, em 1788, esse documento, ele já tinha sido governador na capitania de São Paulo. Então, vejam, como os portugueses, né, eles rodavam nessas colônias. Então, primeiro ele foi governador na capitania de São Paulo, depois ele vai ser governador na Índia, e depois volta no final da carreira dele para ser governador na Bahia. Então, mostra essas conexões que esses homens estabeleciam com essas várias partes do Império Português, né? Bom, aqui já tentando encaminhar para o final, né, é o Museu Chhatrapati Vastu, que fica localizado em Mumbai, e esse museu ele é bem importante, é um museu gigante, né, tem um acervo de cultura material de várias, uma tipologia enorme, né, tem a seção de louça, que é gigante, e tem a seção, né, uma coleção gigantesca de tecidos, uma ala só com os tecidos. E eu trouxe especificamente esses dois slides, esse e o próximo, né, para mostrar um pouco essas conexões que a gente, enquanto pesquisador, pode fazer, né? O documento escrito, o documento visual e o documento, né, material, a peça em si. Claro, não são as mesmas peças, mas são tecidos adamascados, né? Esse desenho que vocês estão vendo ali é uma manga, e aí eu fui pesquisar, a manga é um fruto considerado sagrado, né, porque significa fertilidade. Então, vários tecidos têm, né, como desenho, né, a manga, e esses tecidos, em especial, são alguns dos tecidos mencionados nos inventários lá do sertão. E quando eu falo Minas Gerais, tentando fazer essa conexão, eu estou falando, né, de um continente asiático e de um outro continente, mas em uma área que é considerada sertão. Minas Gerais está no sertão, a capitania de Minas Gerais. Então, imagine, essas mercadorias elas chegavam pelos portos, primeiro da Bahia, depois do Rio de Janeiro, e essas mercadorias, no lombo do burro, né, seguia viagem para o sertão. Chegava lá em Vila Rica e em Mariana. E aí, de novo, né, pensar nessas peças, essa é uma calça da Índia,
adamascada, né, do início do século XIX, quer dizer, muito próximo de uma calça da Índia azul, adamascada, que o padre tinha lá em 1783. Bom, problemáticas e questões apresentadas pelas fontes, né? São, quer dizer, a minha conexão com a Índia, eu fui buscar essa conexão e essas fontes muito em razão das questões, das ausências que eu tinha, né, no meu banco de dados. E hoje eu tenho mais questões do que respostas ainda. Então, a pesquisa é isso, né? Acho que é mais importante a gente perguntar, problematizar, do que ter uma resposta definitiva. Então, as problemáticas e questões apresentadas por essas fontes variadas e inicialmente exploradas, né, eu deixo bem claro aqui, é pensar essa ideia da mundialização, como que essas estradas marítimas, essas rotas comerciais, né, essas trocas culturais, então pensar desde os estudos do Brodel, que pensa essa economia mundo, os estudos mais atuais do Sérgio Gruzinski, que pensa essas histórias conectadas, né, como que esse império português, ele não é um império fragmentado, isso não sou eu que estou dizendo, né, uma historiografia que vem trabalhando isso há muitos anos, mas como isso faz sentido quando você se defronta com essas fontes. E esse autor indiano, né, que chegou ao Brasil já há algum tempo, mas agora é que, né, as leituras e essa historiografia que ele produz, agora é que está sendo absorvida, que é o Subramanian, né? Então, pensar essas fontes, essas conexões da fonte também, né, dentro de um espaço de mundialização pensado por esses três grandes autores aí. Uma complexa circulação de objetos e mercadorias, portanto, né, entre as diversas partes do Império Português. Eu citei os dois clássicos, o Gilberto Freire e o Amaral Lapa, e toda uma historiografia contemporânea, e aí eu coloquei apenas dois autores, né, um português e um brasileiro. O Roquinaldo hoje mora nos Estados Unidos, mas tem trabalhos importantíssimos acerca da escravidão, tanto africana e também essas conexões com a Ásia. E o Luiz Frederico Dias Antunes, que tem trabalhos muito importantes que falam disso. Portanto, né, são histórias conectadas. Sim, é uma pergunta, mas uma resposta também, né? Qual o significado de uma calça da Índia de damasco amarelo, forrada de seda e tafetá em bom uso, ser adquirida pelo padre lá em Mariana, né? A mesma problemática vale para os tecidos, roupas, as louças da China e da Índia, os perfumes do Oriente, os chales, a casa caiada de branco ou pintada de cor viva, em forma de pagode, o azulejo, né, pensar nesse Oriente que trouxe o azulejo, o coqueiro, a mangueira, né, o arroz doce com canela. E pegando ali a frase do Gilberto Freire, né, tudo isso, né, todos esses objetos, eles aclimataram-se tão à vontade ao Brasil até, com certeza, né, o século XIX, e a gente, claro, tem resquícios disso na nossa cultura. Quais são as ressignificações e apropriações que a gente pode pensar hoje, né, no século XXI? O que é importante estudar essas histórias, essas conexões lá a partir do século XVI, XVII, XVIII? Porque muitas dessas conexões que foram feitas lá, elas permaneceram, né? Pensar num termo brodeliano, dessa longa duração. Como que isso chega até nós, né? As permanências que o Brodel gostava tanto de observar. Então, o historiador, ele sempre busca o diferente, o Paul Vine falava. O Brodel gostava das permanências. O que permanece, né? Por que não muda? Por que isso acaba adquirindo outros significados? E aí a gente não pode, né, deixar de salientar a chita, né, que é um tecido indiano ou um tecido brasileiro? Claro que é um tecido indiano, né? Mas ele se tornou um ícone da identidade nacional. Então, qualquer lojinha de artesanato, seja para turismo interno no Brasil, seja para o exterior, você vai encontrar, né, produtos feitos com esse tecido. Evidentemente que não é a mesma chita do século XVI e XVII, porque a Revolução Industrial, né, principalmente os ingleses, apropriaram dessas técnicas, né,
E o próprio Brasil vai ter a sua fábrica de chita no século XX, né? Mas como que isso passa a ser natural, né? Naturalizou que a chita é um tecido brasileiro, no senso comum, né? Quer dizer, das festas populares, e aí eu coloquei um exemplo da festa junina, que é uma festa, entre aspas, folclórica, né, da cultura popular, as grifes de luxo, né, que hoje estão se apropriando também da chita e ressignificando isso. Tá? Eu acho que eu já falei muito e vou parar por aqui. Deixa eu sair daqui. Era isso que eu queria apresentar para vocês, muito brevemente, né? É uma pesquisa, tem 1 ano que eu voltei da Índia com essa documentação, e agora que eu estou conseguindo digerir isso, né, e fazer essas conexões com a minha documentação aqui do Brasil. E é isso. Agradeço a paciência, né, e estou à disposição para alguma questão, algum comentário. Aberta às críticas, porque é um trabalho de vida, né? Porque isso demanda, trabalhar com essas fontes seriais dessa forma, é um trabalho beneditino, de convento lá da Santa Mônica, acho que está nos ouvindo aí a Roseli, que trabalha a documentação de Goa, é um trabalho assim, feito no convento, a gente fica lá horas e horas, às vezes para ler uma página, né? Porque a gente está trabalhando com paleografia. E eu só queria dizer a última coisa, que se vocês aí em Portugal quiserem pesquisar os inventários, esses que eu acabei de falar, eles estão disponíveis na internet, no site, eu vou colocar aqui, depois eu passo para vocês, ele chama LAMPEI. Então, é um laboratório, né, ligado à Universidade de Viçosa, e eles simplesmente digitalizaram todos os inventários e testamentos do primeiro ofício. Então, o primeiro ofício, eu moro no estado do Paraná, né, e trabalho com essa documentação de Minas, então todo o primeiro ofício eu pude fazer aqui na minha casa. A licença que eu tirei para o meu pós-doutorado é que eu fui para Minas e levantei a documentação do segundo ofício. Mas é um site disponível, né? Você tem apenas que fazer um cadastro e você pode ler o documento, né, original na tela aí do seu computador. Tá bom? É isso. Obrigada. Obrigada, doutora, pelo seu discurso incrível e pelas imagens belas. Vamos dar início agora ao debate. Se tiverem perguntas, podem pôr no bate-papo, ou se quiserem intervir, basta, não sei, acho que conseguem erguer a mão e acho que dá para perceber. Por isso. O site eu acabei de colocar aqui, tá? LAMPEI. E vocês colocando isso aí no computador, no Google, ou alguma outra ferramenta de busca, vocês vão levar vocês para esse site, e é absolutamente fantástico. Precisa de uma boa internet para ler essa paleografia, mas funciona muito bem. Eu acabei ultrapassando aqui o tempo, né? Eu estava com o slide totalmente aberto aqui, acabei não vendo. Peço desculpas aí a demora. Exato. Podes perguntar o que quiseres. Podes falar se quiseres ou podes escrever por bate-papo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, Isaac, estou te ouvindo perfeitamente. Eu gostaria de parabenizar a Faculdade de Letras, né, o Centro de História da Universidade de Lisboa,
pela oportunidade do evento, do workshop, muito bom sobre cultura material. Gostaria de parabenizar a professora Cláudia pela excelente apresentação. E gostaria de fazer uma pergunta só circunstancial, do ponto de vista da circulação envolvendo aí o Brasil nesse sistema mundo, vamos dizer assim, nesses termos, sobre uma perspectiva de que a cultura material teria uma grande alteração em âmbito nacional brasileiro a partir da chegada da família real em 1808, no Rio de Janeiro, né? Tendo em vista que a própria apresentação apresenta, né, diversos indícios de uma grande circulação de itens estrangeiros, não só indianos, mas de Goa, etc., muito anterior a isso, né? Eu queria saber se, né, isso é uma coisa recorrente, né, uma afirmação recorrente na historiografia brasileira, mas diversos trabalhos já vêm reformulando isso. Eu trabalhei com isso numa tese que chama Morada de Casas, Cultura Material e Mudanças Sociais em Sabará, Minas Gerais, século XVIII, e trabalhei com um banco de dados de 804 inventários ali da Casa Borba Gato, né? É um banco de dados formulado na Universidade Federal de Minas Gerais, na década de 90, e é onde é possível identificar, assim, diversos itens, mas principalmente a partir de 1770, é uma integração muito grande nesse sistema mundo. Então, pelo menos 3 décadas anteriores à chegada da família real no Rio, né? Então, é claro que houve um grande catalisador, inclusive com legislação, para se mudar as casas, etc., mas a gente vê um sistema mundo, assim, de grande consumo de bens manufaturados ou semi-industrializados, já no final do século XVIII, não só no Brasil, né? Você vai ver esse diálogo na Índia e na Europa, é claro, em outras partes da América, Canadá, próprios Estados Unidos. Então, eu queria ver se essa perspectiva se mantém, né, nessa leitura que você faz hoje dessa documentação que você está trabalhando da Índia. Muito obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Obrigada, Isaac. Não, você está corretíssimo. Talvez tenha, eu enfatizei bastante aqui, principalmente, né, os produtos que vieram da parte oriental do Império, mas eu tenho bastante objetos, uma cultura material que vem principalmente da França, né, e da Inglaterra também, isso já a partir da segunda metade do século XVIII, né, você citou bem aí, 1770, então eu percebo exatamente isso que você está falando, mas os produtos que vêm do Oriente, eles também são bastante presentes nesse momento, e a partir de 1820 é que esse mercado inglês, ele simplesmente sufoca, né? Ele sufoca essa cultura oriental que, de uma certa forma, ela estava mais disseminada, era mais claro você ver isso. E daí você ter, né, quase que um apagamento disso, um esquecimento, né, de questões que hoje fazem parte do nosso cotidiano, mas muitas vezes já está naturalizado como Brasil, né? Mas eu concordo contigo, sim, a parte que você tem já uma mundialização, sim, dessa perspectiva, com certeza, a revolução industrial, principalmente, né, com o fechamento de mercado, né, essa proeminência da Inglaterra sobre Portugal sempre, né? A Inglaterra sempre foi chamada pelos portugueses, entre aspas, de parceiro, mas não era bem isso, né? Então, concordo contigo. Não sei se eu leio ou você, Ana, não sei, que tem algumas questões aqui. Se a doutora quiser... Porque acho que talvez fosse interessante para as pessoas ouvirem, né? Sim, a Marina fez um comentário antes da Maria Eduarda, não sei se a professora leu o comentário da participante. A Maria Eduarda tem uma pergunta, que é quais foram as suas experiências relacionadas ao ponto de cultura material e indumentária nos arquivos? Repete a pergunta, por favor. Qual foi? Maria Eduarda gostaria de saber se os inventários seriam bons caminhos para encontrarmos vestígios de indumentário no Brasil colonial,
em especial sobre os trajes femininos. Sim, E sim. quais foram as suas experiências nesse ponto? Eduarda, né? Eduarda, os inventários, eles são fontes privilegiadas para a gente estudar a cultura material. Em especial, a indumentária. A indumentária e os utensílios domésticos. Exatamente porque, se era rolado no inventário os bens de mercado, né, numa perspectiva aí de Brodel, de economia de mercado, então, assim, era necessariamente essas roupas, elas estariam ali inventariadas, estariam listadas. E não só roupas de membros da elite, né? Eu tenho uma aluna que está fazendo um trabalho sobre indumentária das pretas forras. Então, a gente conseguiu localizar do ano de 1750 até o final do século XVIII, quase 30 inventários de pretas forras, pretas e pretos forros. E nesses inventários, né, você tem uma indumentária e joias também. E aí isso vai em acordo com uma historiografia que vem estudando, né, essas mulheres negras alforriadas e escravas. O trabalho, por exemplo, da Chica da Silva, da Júnia Furtado, um livro muito importante que trabalha, né, a história dessa mulher, mas das mulheres, né, forras e libertas no século XVIII. E uma das questões que a Júnia aponta nesse livro, e eu tenho visto isso também com a minha aluna, é que essas mulheres ex-escravas, elas investiam muito em bens como joias e roupas, né? Pensando numa sociedade instável em que, né, ser ex-escravo tinha um estigma, e aí Júnia alerta, né, que isso pode ser um indício de que a qualquer momento que elas precisassem sair, elas recolhiam aquilo, né, que elas podiam carregar. Então, elas preferiam investir principalmente em joias, que eram objetos, né, fáceis de transporte. E a indumentária tem, depois, se você quiser entrar em contato comigo, eu posso te passar vários trabalhos, mestrados e doutorados. Eu cito aqui a Luciana Silva, que tem um doutorado só sobre indumentária, no século XVIII, na primeira metade do século XVIII, para Mariana. A Cláudia Moll, que trabalha também só a questão da indumentária feminina. Então, tem vários trabalhos, acho que a partir da Cláudia Moll, M-O-L, né, e da Luciana Silva, que foi orientanda da Leila Algrante, fez um mestrado e doutorado sobre indumentária feminina. Então, é um tema bastante profícuo, né, e os inventários, respondendo você mais uma vez, é uma fonte privilegiada nesse sentido. E fique à vontade depois pegar, eu posso colocar, vou colocar meu e-mail aqui no chat. Se vocês quiserem entrar em contato para saber alguma documentação ou historiografia, eu estou disponível. Vou botar aqui, tá? Bom, Cláudia, eu queria agradecer pela sua fala, foi muito interessante. Você sabe, né, você até mencionou do meu trabalho com as Mônicas, e eu queria fazer umas perguntas mais práticas em relação mesmo à pesquisa, né? Uhum. Se você pudesse falar um pouco mais da sua experiência, né, visitando os arquivos em Goa, porque eu acho que é sempre uma vivência bem diferenciada. Uhum. Né? E, além disso, eu estava agora com um olhar mais voltado para a cultura material e não apenas para a questão da vida dentro dos conventos. Eu comecei a perceber, por exemplo, que em Lima, escravas dentro dos conventos femininos, elas tinham roupas mais luxuosas, usavam sedas, inclusive. E eu estou começando a pensar, né, se isso aparece ou algo parecido, né, no universo feminino escravo no Brasil, por exemplo, né? Uhum. Não, como você falou, não apenas as forras, mas ainda,
né, por exemplo, escravas domésticas que tinham um acesso, né, mais privilegiado, vamos dizer assim, com muitas aspas no privilégio. Mas é só isso, parabenizar o trabalho, que realmente pelo que você mostrou, está se encaminhando muito bem, e pela ótima apresentação, foi muito, muito bom mesmo. Obrigada. Obrigada, Roseli, um prazer você estar aqui, a gente está junto aqui. As experiências, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Quer dizer, talvez há 5 anos atrás, talvez menos que isso, eu jamais pensaria em fazer essa conexão com a Índia, como eu já disse, né, na minha apresentação. A minha pesquisa de mestrado e doutorado, ela foi exatamente o IN, né? Entender essa cultura material desse sertão, de uma região chamada o Vale do Paraopeba. Então, era uma cultura material, era uma região próxima a Ouro Preto, próxima a Vila Rica, mas era uma região agrícola, né, que teve ouro no início do século XVIII, como teve lá em Vila Rica, mas o ouro de aluvião. Então, esse ouro desapareceu rapidinho, acabou, era uma região que tinha terras férteis, começaram a produzir alimentos para abastecer a Vila Rica. Então, uma cultura material extremamente rústica, né? Que o engenho de cana, o moinho, o monjolo, os tecidos de algodão, as rodas de fiar, os teares, era isso que predominava na minha documentação dessa região. Quando eu fui trabalhar Ouro Preto, quando eu fui trabalhar especificamente Mariana, que é um outro arquivo, que a minha documentação do mestrado e doutorado é um arquivo local da cidade de Bonfim, um arquivo municipal, que tem essa documentação, né? Quando eu desloquei a minha pesquisa, já né, professora da universidade, sem ser pesquisa de mestrado e doutorado, e fui focar no século XVIII, neste arquivo histórico de Mariana, a cultura material que me foi apresentada pelas fontes era outra, era outro mundo. Eu saí de um mundo rural e caí num mundo, né, no centro do grande império português no século XVIII, que é a capitania de Minas Gerais. Ali convergia todas as coisas mais importantes naquele momento, todas as atenções da coroa, diferentemente do século XVI e XVII, que estava voltada para o Oriente, né, a coroa volta as atenções para a capitania de Minas Gerais. E inventários extremamente complexos, né, com uma cultura material refinadíssima. E aí, conversando, né, com a Leila Algrante sobre essas sálvias que eu encontrava de prata, talheres de prata, porque é isso que a Leila trabalha, né, esses utensílios domésticos lá para o Rio de Janeiro, e a tese dela é que essa sofisticação já existia muito antes da chegada da corte no Rio de Janeiro, né? Eu vi isso, assim, como que era impressionante essa riqueza material, muito diferente da região que eu tinha trabalhado no mestrado e doutorado, que eram agricultores, voltados para abastecimento interno. Eles eram ricos, não é que eles não eram pobres, mas eles tinham uma cultura material diferente. Eu vou usar uma palavra rústica, porque era ligado ao mundo da agricultura. Eu até encontrei inventários de um abolicionista, por exemplo, lá no século XIX, que tinha uma cultura material muito sofisticada. Ele tinha piano, ele tinha instrumentos musicais, tapete, espelho, mas ele era a exceção, né? Ele era a exceção que confirma a regra, né? Pensando ali no Eduardo Grande, da microhistória. Ele era a exceção que explicava toda a regra. E essa escravaria e esses bens, né, que eu fui localizando para esses inventários do século XVIII eram muito diferentes dos meus lá do século XIX. Você tinha perguntado sobre as escravas lá em Goa e as escravas aqui, né? Eu acho que uma outra fonte que talvez possa ajudar, porque os inventários, eles têm uma limitação, é claro, né? Nós localizamos as pretas forras, mas dificilmente você vai conseguir localizar roupa, indumentária de escrava nesses inventários. Não existe isso, né? Se tiver, também são exceções. Talvez uma fonte interessante seja a literatura de viagem. Eu acho que os viajantes, né, eu acho que eles dão alguns indícios para a gente.
e também a iconografia. Porque é muito difícil você perceber isso, né, na documentação escrita. Então, talvez a literatura de viagem, né, os diários, as cartas, essas correspondências desses naturalistas, desses viajantes que passavam aqui e observavam, né, o interior dessas casas. Então, eles chamam muita atenção a mulher que não vem receber, somente em Minas, né, ela nunca aparece, ela está sempre lá né, no interior da casa, mas em alguns momentos eles são chamados, o Augusto Saint-Hilaire participou de alguns jantares, por exemplo, em que a família toda estava reunida, e ele presenciou essas escravas servindo a família, né, e ele descreve isso nas viagens à província de Minas Gerais e São Paulo. Então, acho que poderia ser um pouco isso. Agora, as experiências são incríveis, né, porque o arquivo histórico, que eu estou chamando aqui de Goa, né, do estado da Índia, eu só falo arquivo histórico de Goa, ele é um arquivo absoluto, você conhece, é um arquivo absolutamente fantástico, mas que é de uma precariedade absurda, né? Então, assim, desde da estrutura do prédio, que não é compatível para a riqueza daquele acervo, qualquer acervo, ainda mais um acervo que representa, né, uma parte oriental do Império Português, a dificuldade que eu não tive muito tempo na Índia, então eu precisava que pudessem reproduzir os documentos para mim, era uma dificuldade enorme a digitalização de documentos. Então, eu pude, na verdade, flertar com esse arquivo, né? E mais a experiência, né? Com os museus. Eu estive em Mumbai, visitei alguns museus, o Chhatrapati foi um deles, que eu absurdo de fantástico, e são primeiras experiências, sabe, Roseli? Mas muito importantes. Sim, sim. Eu gosto sempre de fazer esse tipo de pergunta quando eu assisto às palestras, porque, principalmente quando tem alunos, né, é interessante a gente mostrar para esses alunos como funciona o trabalho, né, o nosso cotidiano, e mostrar que não é tão impossível assim, né? Claro que para ir para a Índia é super complicado, tem N fatores que atrapalham, mas não é impossível. Né? Eu trabalho com Goa desde do mestrado, já trabalhava na graduação, e há modos de fazer essas conexões, né? Eu acho interessante o seu trabalho aqui, a sua apresentação, justamente para isso, para mostrar essa possibilidade de pesquisas que conectem, né? Que conectem essas realidades múltiplas do Império Português, né? Sim, isso que você falou é extremamente importante, porque a gente está falando, né, para várias pessoas, mas também, principalmente para os alunos, né? E lembrar também, eu citei o LAMPEI, que é esse laboratório que, né, que disponibilizou essa documentação do século XVIII, né, toda online, e a gente não pode esquecer também do Arquivo Histórico Ultramarino. Então, muita documentação que tem lá em Goa, como os alvarás, eu passei lendo um alvará, 4 horas lendo um alvará da Dona Maria, depois eu caí em mim, falei, que eu estou lendo o alvará se eu consigo isso, por exemplo, acessando a internet. Né? Então, os alvarás, as cartas régias, você consegue localizar isso na sua casa, né? No Arquivo Histórico Ultramarino, que tem no site o Brasil, né, essa associação que o Brasil fez com Portugal no projeto Resgate. Isso foi absolutamente fantástico, porque democratizou muito essas fontes, né, elas foram democratizadas. E o Arquivo Nacional, né, no Rio de Janeiro, que também é um grande centro ali que você consegue, quer dizer, se tem documentação de comércio em Goa com o Brasil, tem no Arquivo Nacional, né, também, não só no Arquivo de Goa, mas também no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Então, é possível. E o Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional, ele disponibiliza também documentação online, né? Quer dizer, claro que você ir ao arquivo, ele é fundamental, mas às vezes uma pesquisa de iniciação científica, ou, né, hoje, com a dificuldade que a gente tem de bolsas de pesquisa, isso né, virou uma coisa rara,
muita dificuldade, a gente, né, consegue fazer uma formação da iniciação científica a um doutorado, né, com bolsa. Então, você pode acessar esses outros caminhos. Né, e, quando puder, vá ao Arquivo Nacional, vá à Goa, e aí vai a Minas Gerais, que é incrível também. Quando eu cheguei em Goa, eu fiquei muito impactada e me lembrei muito do que você tinha falado, assim, como que parece Brasil, né? Então, te lembra um pouco Minas, aquele casario, lembra a Bahia, é uma coisa impressionante, assim. Goa foi, né, teve a sua independência, separação literalmente com Portugal em 1961, Portugal só foi dar, né, autonomia total lá nos anos 70, não se fala mais português em Goa, é muito difícil, a gente encontrou umas 2 ou 3 pessoas que eram comerciantes portugueses, ficamos até amigo de um, né? Está aqui assistindo, né, o professor Aurobindo Xavier, que é o presidente da Associação Lusófona, né, de Goa, que é goense, mas passou boa parte da vida dele em Portugal e na Alemanha. Então, depois, se ele quiser falar alguma coisa, assim, se fala pouco português em Goa, né? Mas a presença portuguesa em Goa, ela é impactante, hoje, no século XXI. Não sei se há mais algumas perguntas. Sim, Professor Aurobindo, ele quer falar. Sim, pode falar. Tem que ligar só o microfone. Aurobindo, a gente não está te ouvindo, o seu microfone está fechado. Não, a gente não está te ouvindo. Agora? Sim. Muito obrigado, professora Cláudia, pela sua apresentação sobre Goa, e achei interessante porque, sabe, quando eu li o título desse workshop, eu fiquei a estranhar. Eu não sou da área de sociologia nem de história um bocadinho. Cultura material foi para mim uma novidade. Eu não sou de sociologia nem dessa área, então, e fui até a procurar na internet, pouco antes de começar aqui a sua apresentação, o que é que significava isso. Exatamente, eu tinha uma ideia vaga, mas não estou habituado, talvez, por isso não compreendia. E agora compreendo melhor, sem dúvida. Ficam muitas dúvidas, porque, bem, são termos, são expressões, são conteúdos de palavras que se misturam, seja na história e mesmo na ciência, de modo que a confusão continua para mim um bocadinho. Não é por causa da sua palestra, não é só por causa da sua apresentação, senão por causa da minha compreensão em função do termo novo para mim. Bem, dito isto, gostaria de salientar 2 aspectos. Primeiro, estou a ver que há aqui alunos, alguns, outros com mais experiência na área científica, mas um aspecto que nós, como sociedade lusófona, estamos à disposição de vocês todos, se quiserem contatar conosco ou quiserem entrar, se pudermos facilitar a vossa vida para estabelecer contatos ou ganhar experiência sobre Goa na prática, porque eu compreendo muito bem a
a professora Cláudia, quando chegou a Goa, por um lado é um choque, por outro lado é reviver a memória brasileira aqui nos trópicos. Isso aconteceu comigo também quando fui ao Brasil. Sempre que eu fui ao Brasil, para mim, em parte era um choque. Em parte era um choque porque via que tudo aquilo que nós perdemos dos 400 anos de convivência com Portugal, perdemos dentro de 50 anos. Como bem diz, quase ninguém fala português aqui, são só os mais velhos, os mais novos interessam-se um pouquinho, porque os pais falaram português e eles já não falam português. Os livros de quase todas as casas estão cheias de livros ainda portugueses, são 400 anos de convivência. Toda a cultura coesa foi cultura portuguesa ou indo-portuguesa, como queira. Então, as pessoas estão a querer aprender um pouco mais o português. Em termos práticos, muitos de vocês devem saber que Portugal continua a considerar os goeses e os descendentes dos goeses como portugueses. Quer dizer, todos que querem adquirir a nacionalidade portuguesa, mesmo que não saibam falar uma palavra de português, conseguem o passaporte português, mas a maioria atualmente faz por razões económicas, porque quer ir, a maioria deles vai à Inglaterra, nos Estados Unidos ou na Austrália para trabalhar e relações culturais, afetivas, emocionais com Portugal quase que não tem. Mas como eu dizia, quando chego ao Brasil também apanho, além do choque, revivo praticamente Goa no Brasil, como revivo em Portugal, claro, muito mais do que no Brasil. Mas, por exemplo, não sei se isso é cultura imaterial, a comida. Vocês têm o sarapatel, a cabidela, o balchão, que nós também temos aqui. A professora Cláudia estava a falar de xícara. É uma palavra antiga portuguesa que é mantida em Goa, mas os portugueses não conhecem. Eles chamam chávena, não falam de xícara. Então, assim, uma série de termos, mesmo de indumentária, como falou, que são mais correlacionados com Goa do que com Portugal. E tem um outro aspecto que para mim é importante quando eu cheguei. Eu revivi não sei se já esteve, provavelmente já esteve no Recôncavo Baiano, já viu aquelas casas todas, naquelas usinas antigas da cana, que estão lá meio abandonadas, muitas casas senhoriais que têm objetos trazidos de Goa, camas, oratórios, estatuetas em marfim, que a alta burguesia do Recôncavo ou de Bahia mandava vir aqui pelos padres aqui de Goa. Então revivi isso no Brasil e a mentalidade lusotropical, falou de Gilberto Freire, eu acho que deve ter sido, sim, sem dúvida, o cientista brasileiro que melhor exprimiu essa lusotropicalidade que eu revivi no Brasil. Quer dizer, eu compreendia muito melhor em termos afetivos, em termos tropicais, digamos assim, um brasileiro, do que um português que nunca esteve em Goa, talvez só conhecem Goa da história. Os jovens praticamente não conhecem. Eu sei, em Portugal,
quando digo que venho de Goa, nem sabem onde fica Goa. Confundem Goa com Angola, a geração nova, eu falo dos que nasceram talvez depois de 1970, 80, quase que não sabem, não conhecem. Só os mais cultos, os mais que sabem mais ou menos, os outros confundem Goa com Angola e sabem que foi talvez uma colónia e mais nada. Mas com o Brasil existe esta afinidade lusotropical, quer dizer, os trópicos que se revive no Brasil, toda a cultura, a alimentação, toda a temperatura que se revive no Brasil, que está muito mais próxima da Goa. Mas isso é uma dicotomia, uma esquizofrenia dos goeses. Nós estamos culturalmente muito mais próximos de Portugal, foi uma convivência de 450 anos e não foi tão intensa como o Brasil, claro. E culturalmente muito mais próximos de Portugal do que do Brasil, nesses termos. Então, há uma esquizofrenia do nosso lado em termos de conviver ou sentir o Brasil e conviver e sentir com Portugal. Eu já falei demais, eu só queria dizer, para terminar, o nosso e-mail, eu acho que eu dei, info@lusofonegoa.org, ou vão para o nosso site, Sociedade Lusófona da Goa, que por causa de legalidade tivemos que escrever Lusophone Society of Goa. Não se pode escrever aqui uma sociedade de direito indiano palavras estrangeiras, tirando Fundação Oriente, que são sociedades estrangeiras que estão aqui. Nós não somos sociedade estrangeira, somos uma sociedade indiana, segundo a legislação indiana. Então tivemos que pôr primeiro Lusophone Society, primeiro não, o nome oficial é Lusophone Society of Goa, e abaixo costumamos pôr Sociedade Lusófona da Goa. Venham a Goa, se quiserem manter contato com Goa, escrevam-me. A professora Cláudia, eu tive o prazer de conhecê-la aqui em Goa e gostei muito, eu fico muito satisfeito quando encontro brasileiros aqui, que é muito mais difícil do que os portugueses. Estamos mais longe. Uma viagem de Goa até o Brasil leva quase 15 horas, 16 horas ou mais, dependendo. E para Portugal leva talvez umas 8 horas, dependendo da ligação. Bem, muito obrigado de qualquer maneira, professora Cláudia, e disponham sempre, por favor, se quiserem ter contato com Goa e com os goeses e com a cultura goesa. Muito obrigado. Agradeço, Aurobi. Eu fui muito bem recebida em Goa. A Fundação Oriente me ajudou muito, o Instituto Camões. Mas falo aqui com muita sinceridade, a conversa que nós tivemos naquela tarde, tomando aquele café lá, e as histórias de Goa que você pôde compartilhar comigo, certamente abriram a minha cabeça. Então, assim, a ideia do Rio, né? De como que esses portugueses... Então, assim, agradeço muito essa oportunidade, né, da gente ter se encontrado e a gente trocado algumas informações. E muito pertinente as suas observações, assim, a indumentária, a alimentação, né? Eu estou trabalhando com uma região que nem me favorece muito essa conexão com o Oriente, com Goa. Porque eu estou trabalhando o sertão. Então, eu fico pensando, os inventários, você falou do recôncavo baiano, fico pensando nos inventários que eu ainda não cheguei lá, de Salvador, do Rio de Janeiro. Eu, com certeza, vou ter muito mais elementos para fazer essas conexões, porque, como eu disse, essas mercadorias, elas chegavam nos portos do Rio e de Salvador
no caso de Salvador, elas desciam pelo Rio São Francisco, né? E no caso do Rio de Janeiro, elas iam no lombo do burro. Isso nós estamos falando do século XVIII e XIX, né? Então, essas conexões, essa viabilidade dessa conexão, eu acho que ela é muito mais clara, com certeza, no litoral, né? E com relação à alimentação, sim, né? Então, acho que é famoso no Brasil, e as pessoas que visitam o Brasil, quando chegam à Bahia, a comida apimentada, né? A pimenta da Bahia. Isso é né, uma influência do Oriente, né? Minas não tem isso, né? Essa conexão com as especiarias, isso se multiplicou no Brasil, né? O arroz doce com canela, a canela, né? E, enfim. Mas então, só sintetizando aqui o que eu acabei de dizer, que você tem toda a razão, né? Na alimentação, que é uma cultura imaterial, sim, né? A gente trata ela como um patrimônio imaterial. Então, no caso do Brasil, a feijoada, ela foi inventariada como um patrimônio cultural, né? As danças também, no caso da Bahia, né? O samba de roda. E a indumentária, com certeza, também. Então, acho que essa lembrança sua em relação à Bahia, né, é uma preocupação que eu tenho de chegar aos inventários no Rio de Janeiro e em Salvador, que ali sim eu acho que eu vou ter mais elementos para poder discutir, porque, como disse, eu estou no sertão, né, que é Minas Gerais. Mas muito obrigada pelas suas considerações e visitem aí, acho que depois você poderia colocar para a gente o site, para disponibilizar para o pessoal o site da associação, né, da fundação, que eu acho que é um bom intercâmbio que a gente pode fazer, né? Sociedade Lusófona de Goa. E acho que é isso. Não sei se o Sr. Aurobindo viu uma mensagem aqui no bate-papo, mas pediram-lhe o e-mail também. Sim, estou a escrever aqui o meu nome e o e-mail, agora mesmo. Muito Isso, obrigada. que aí já fica também aí uma outra conexão aí. Ou, se quiserem particular, info.lusofono.org, ou meu particular é xavier.apg gmail.com. Estou vendo aqui um comentário da Amanda, Sim. dizendo que trabalha com a imaginária religiosa em Marfim. Sim. Eu encontrei muita coisa de Marfim, tanto na minha documentação em Minas Gerais, como na documentação que pesquisei em Goa também. Então, ela está dizendo aqui, Amanda, acho que Ana Maria, desculpa, é Ana Maria Camargos. Se você quiser, depois a gente pode trocar também alguma informação sobre o Marfim, tá bom? Ana Maria. Certo. Cláudia, deixa só eu falar uma coisinha sobre o Marfim. Tem uma tese da Unesp, do professor Jorge Lúzio. Ele trabalha com os marfins da Índia portuguesa. E Jorge? Jorge Lúzio. Eu vou tentar procurar aqui e aí Tá. eu coloco. Né? Ele, inclusive, vai dar uma palestra para a gente lá do Visões da Ásia em abril. E a menina que estiver interessada, eu boto o contato e ela pode até assistir ou entrar em contato com o próprio Jorge Lúzio. Vou botar o meu contato aqui para ela. Obrigada, Roseli. Se mais ninguém tiver perguntas, nós depois vamos dar encerrado esta palestra. Vamos só esperar que o Sr. Aurobindo e a Sra. Roseli mande os contactos. Okay. Muito obrigada, professora, pela sua participação e as imagens e o seu discurso
os certificados e depois serão enviados para os participantes dentro de alguns dias. Pronto, muito obrigada. Sim, muito eu agradeço. Já recebeu o contato? Já receberam o contato meu de mensagem? Não, não. Não Não? recebemos ainda nada, não. Como não? Então, agradeço também a participação, a oportunidade de conversar com vocês aqui nessa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada. Experimentem carregar no Enter, Sr. Aurobindo. Num? Enter. Eu perdi o contato agora, um momento. Não, eu não tenho. Não, quer dizer, vocês estão-me a ouvir, mas eu não tenho. Sim, nós estamos a ouvir. Já estou, já tenho, agora já sim. Momento. Está-me a fugir aqui. Não sei porque é que eu não consigo baixar isto. Se vocês quiserem, pode entrar em contato comigo, se o professor não conseguir, e eu repasso o contato dele, tá bom? Okay. Sim, eu estou a tentar agora finalizar. Um segundo, eu acho que... Um momento, não sei porque é que eu não consigo descer mais. É para subir e não consigo baixar, de ver a última linha daquilo que escrevi. Por qualquer razão que eu não sei qual é. Devia conseguir. Mas fica isso então, as pessoas podem entrar em contato comigo, acho que foi o... Bem, eu vou fazer um enter aqui, enfim, numa das... Já está, já recebemos. sim, apareceu. Ótimo. Foi tudo, Aurobindo, não se preocupe. Pronto, tá. Obrigado. Tá certo, foi muito difícil, obrigada. mas consegui. Tá. Muito obrigada. Adeus. Adeus, Cláudia. A professora Cláudia, venha, se estiver em Goa. Eu entre junho e outubro estou em Portugal, em Lisboa. Se estiver em Lisboa, não sei, contate-me ou aqui em Goa. Sim, vamos mantendo contato, Aurobindo. Muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Adeus. Tchau. Tchau, obrigada. Adeus.